Vou projetar aqui aves. Então vamos lá, aves. Então, como eu disse, as aves, ó, tá vendo? Ele tá querendo engasgar aqui o PC. Tela preta. Aguenta aí. Calma. A tela preta aí para você também. Opa, tá, opa, opa. Aí foi. Falei que esse PC está com Covid, mas vamos lá, melhor ele do que eu. Ó, gente, então é o seguinte, as aves. Reino animal, reino, filo, classe, né? Reino, filo, classe. Classe das aves. Então eu já disse, você pode não ter pena dos outros, mas as aves têm pena para todo mundo. Então as aves, elas são seres, vamos lá, meu PC, vamos lá. Então, elas são seres que apresentam pena, tá? Independente do que, tá vendo até a imagem do PC tá meio estranha. Ó, então, as aves, elas apresentam pena. Tá? Tem ave sem pena? Só a galinha depenada, né? Então é o seguinte, as aves, características gerais desses bichinhos aqui. Então, olha só, aproximadamente 9.000 espécies, tá? Esses seres aqui. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Tá. São endotermos ou homeotermos? Tá, o que é endotermo? Vamos lá, endotérmico significa o quê? Que ele tem metabolismo corporal, né, sangue quente, para gerar a própria temperatura. Então, é assim, a temperatura do corpo é constante, independente do ambiente, beleza? Isso significa endotermo. E homeotermo é aquele que não sofre variação da temperatura. Esse negócio de homeotermo é relativo, por quê? Deixa eu te explicar. Homeo significa igual, né? Então, às vezes tem peixe que ele vive numa lagoa, eu já tinha comentado isso, mas tem um peixinho que vive na lagoa, onde essa lagoa a temperatura constante fica entre 26 e 27 graus. Então, assim, por mais que ele não seja homeotérmico, ele não tem alteração na temperatura corporal. Você entendeu? Como é que é maluco isso? Né? Então, às vezes o animal ele vive num habitat onde não tem mudança da temperatura. E mesmo assim ele não é homeotérmico. Tá? Por quê? Porque o metabolismo dele não gera calor suficiente para manter a temperatura constante. Agora, as aves e os mamíferos, elas até tiveram um domínio maior em relação às outras espécies. Por exemplo, se você pegar o Polo Norte e o Polo Sul, lá não tem répteis, nem anfíbios, nem anfíbios no mar, né, também não tem anfíbios. Mas aves você encontra, os pinguins, né? Você tem lá os pinguins vivendo no Polo Sul, né? E no Polo Norte o urso polar. Só uma curiosidade aqui, Polo Norte, urso polar, Polo Sul, os pinguins. Então, assim, o urso polar, em ambiente natural, nunca nem viu um pinguim, ok? Então, membros anteriores transformados em asas, ok? Pele seca, seca e elástica, né? A pele é queratinizada e seca, com uma única glândula chamada uropigiana. É a glândula responsável pela secreção de um óleo para hipermeabilizar as penas, principalmente nas aves aquáticas. Então ele apresenta aí bico, escama córnea, garras, penas e pele queratinizada. Então tá. Se você olhar as patinhas das aves, olhar a pata de um réptil, né, de um lagarto e o pé de uma galinha, cara, é escama. Você vai falar assim, caramba, né? Parece, é muito semelhante, né? Entendeu? Então vamos lá. Adaptações ao voo. Quais adaptações ao voo? Lembra que dos répteis você tem que lembrar, né, quais adaptações para vir no ambiente terrestre. Aqui você tem que saber quais são as adaptações para o voo. Então, as penas. Pena é uma adaptação, certo? Osso pneumático. O que é osso pneumático? O osso pneumático é o osso oco, tá? O osso oco, ok? O osso oco, então, ele representa ossos pneumáticos, beleza? Então, por isso que as aves ficam mais leves para o voo,
Entendeu? Ó, ossos pneumáticos, óculos, externo em forma de quilha e carena, saco aéreo, ausência de bexiga urinária. Vamos lá, então. Por que você está vendo, professor, externo com S? Como assim externo com S? Gente, a palavra externo com X é aquele não estando dentro, estando fora, né? Mas aqui é o nome do osso, tá? É o nome do osso. Então, o osso é chamado externo. Você não tem um osso chamado fêmur, né? Você não tem um osso aí chamado rádio uma. Então, você tem um osso do peito aqui chamado externo. Então, ele é formato de quilha ou carena. Ah, por isso que tem as aves chamadas aves carenadas, né? Ok? As aves carenadas, certo? Belezinha? Então tá, vamos lá. Olha só. Saco aéreo. Saco aéreo são bolsas de ar conectadas ao pulmão, chamado parabrônquio que eles têm, tá? Então, essas criaturinhas fantásticas aí, chamadas aves, eu não sei, você cria alguma ave? Você tem ave de estimação? Você tem... Tá, tudo bem em casa aqui, né? Na zona urbana, eu tô falando. Você cria aí um bichinho qualquer aí, uma ave? Hã? Não? Tá, você tem periquitinho, papagaio, arara, alguma coisa assim? Então, aves carenatas são as aves que têm a quilha ou a carena, que é um osso pneumático, é um osso para prender os músculos para o voo. Toma cuidado. Então, as aves carenadas são as aves que voam, mas tem uma exceção, o pinguim. Tá? O pinguim não voa. Ok? Ah, tá. Quem que tem ave aí? Bom, depois vocês falam. Então, ausência de bexiga urinária. Ah, calopsita. Tem gente que tem calopsita aí, legal. Eu tinha um papagaio. Pra você ter uma ideia, eu vou te falar uma curiosidade aqui. Meu papagaio, eu fui o quarto dono dele, tá? Papagaio e arara, que são os psitacídeos, eles vivem de 70 a 90 anos, viu? Fica tranquilo aí, ok? Então, a arara, ela vive 90 anos na boa, tempo médio de vida. Ó, então, adaptações ao voo. Ossos pneumáticos, pena, né, claro, externo, formato em quilha, são as aves que voam. O pinguim é uma ave carinata, tá? Ou carenada. Ele tem quilha e carena, ou carena, mas não voa. É uma exceção. Sacos aéreos e ausência de bexiga urinária. Cara, a bexiga urinária, você uma bexiga, com uma bexiga armazenando água, ia pesar, cara. Então, imagina uma ave migratória, uma ave que sai aqui do Brasil, ela vai lá para a África, né? Atravessando o Oceano Atlântico. Ia ser muito peso. E as asas. Então, uma coisa para complementar isso aqui, ó, da questão da ausência da bexiga urinária, é a urina pastosa, excreção como ácido úrico, né? A ausência de dentes. Olha lá, ó, inclui aí ausência de dentes, né? Ausência de mandíbula óssea, né? Ausência do músculo de mastigação, ausência de e presença de ácido úrico na excreta, que aí sua urina é pastosa, então você não precisa armazenar água na bexiga. Beleza? O osso pneumático, o osso oco aí, tá? Já tem gente que quebra o osso da galinha e come lá, né? Ó, a quilha, as aves que voam têm quilha, ok? O osso externo, gente, nós temos o osso externo aqui, certo? Ancestral comum, olha, o osso externo das aves ele é voltado para fora, porque nele fica preso os músculos da respiração. O nosso osso externo aqui é só para fixar as costelas, entendeu? Certo? Entendeu? Nas aves também ele vai ajudar a fixar ali, mas assim, a função principal nas aves que voam, aqui é a carena para prender os músculos do voo, os músculos que estão presos aos movimentos das asas, certo? O nosso aqui, ó, você tem o músculo peitoral, né? Ele não tem tanta função assim, ele é mais para fixar, como que eu posso dizer? As costelas. Não teria uma função tão específica assim. Uma proteção, né? Olha lá, ó, tá vendo? A quilha. Então, nas aves que voam, tem essa quilha aqui. Beleza? Tá, muito bem. Mas, assim, muita coisa. Se a gente pegar órgãos homólogos e órgãos análogos, né, na biologia, você vai começar a perceber que muita coisa é semelhante, né? Certo? Vamos lá, homologia e analogia. Ó, olha isso aqui. Isso aqui é o seguinte: as aves têm os pulmões, chamados parabrônquios ou parabronquíolos, tá?
Os parabrônquios ou parabronquíolos são ligados aos sacos aéreos, certo? As aves, então, o processo de respiração das aves é um ciclo, vamos dizer assim, um circuito duplo. Então é assim, ó, ela respira uma vez, na primeira inspiração, o que acontece? O ar entra aqui, certo? O ar entra aqui e vai. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. O ar entra aqui e vai para o pulmão. Na primeira inspiração. Puxou o ar, foi para o pulmão. Na segunda inspiração, quando puxa de novo, o ar vai para os sacos aéreos. Entendeu? Então, o saco aéreo, além de aumentar a capacidade cardiorrespiratória dela, a capacidade respiratória, ela deixa o corpo mais leve, né? Entendeu? Então, ela dá duas inspiradas. A primeira enche o pulmão, a segunda enche o saco aéreo. Certo? Então, é um ciclo duplo. E lembrando que as aves também, ela tem um órgão da fonação. Esse órgão da fonação chama siringe, tá? Do canto, né? Ela canta aí, produz som e assim por diante. Então, ela tem a habilidade do canto. Tá? Olha os sacos aéreos, que bonitinhos aqui. Ó. Tá vendo? Né? Juntamente ao pulmão, né? Os parabrônquios ou parabronquíolos aqui. Toda a estrutura respiratória dela. Certo? Beleza? Ossos pneumáticos, asas, penas, né? Ausência de bexiga urinária e assim por ausência de dentes. Tudo isso que deixa o bichinho mais leve por mim. Tá, penas. Você percebe que as aves têm penas, que é uma estrutura queratinizada. Nós temos pelos. Então, todas as aves possuem penas queratinizadas. Certo? Constituição da pena. Tem uma estrutura chamada rax e outra estrutura chamada cálamo. Então, as penas, elas são feitas disso. A rax é um eixo central e cálamo é a base oca ali. Você lembra aquela, na filosofia, lá na história, fala assim, por que a pena é mais poderosa que a espada? Né? Porque a pena era utilizada para escrita, né? Então, com uma pena você assinava um documento, não tinha caneta, né? Usavam as peninhas ali. Então, com uma pena você assina um documento, um decreto, alguma coisa assim. Sei lá, você pode assinar um documento proibindo o uso de espada, entendeu? Então, por isso que a pena é mais poderosa. Olha lá. Então, tem aqui a rax, certo? Cálamo, essa estrutura, tem as barbas e as bárbulas na estrutura da pena aqui, como você está vendo. Ok? Uma pena de fazão aí, no carnaval, não sei se eles vão parar com isso, eu acho que a tendência natural para proteção dos animais é parar, né? Mas uma pena custava, sei lá, R$ 70 cada pena. Então, você pegar uma fantasia daquelas dançarinas lá no carnaval, custava, sei lá, R$ 100.000 uma fantasia. Ó, então aqui o cálamo, que é oco, né? Barba, né? Barba externa e assim por diante, ok? Então as barbas são filamentos das penas ali. Tipos de pena, para você só descobrir, então tem pena chamada remiges, certo? São encontradas nas asas, as retrizes, que é da cauda, certo? As tetrizes. Ó, retriz lembra de ré, né? Marcha ré, retrizes, cauda. Ré, quem dá cauda é a ré, entendeu? A ré da cauda. A cauda da ré, quer dizer. Então, retrizes, penas, orientação do voo, tetrizes, cobre o corpo e as plumas. O pintinho, né? O pintinho, o pintainho, ele é cheio de pluma, aquelas plumas amarelinhas, não é? O pintinho é amarelinho, não é? Então, esses são os tipos de penas. Então, quais são os tipos de penas, professor? Então, vai lá. Remiges das asas, retrizes da cauda, tetrizes do corpo e pluma recobre, né, principalmente a parte interna. Se você pegar, você nunca teve curiosidade de pegar, erguer a asa de uma ave e olhar embaixo ali, é cheio de pluma, sabia? Ou tetrizes ali, certo? Você passa a mão embaixo ali, é bem fofinho. Então tem travesseiro. Aí, ó, a estrutura anatômica das pernas. Muito bem. Ovos. Então, os ovos também, eles são diferentes para cada tipo de ave, né? A gente tem aqui a capacidade da construção, a capacidade arquitetônica, né, das aves em construir ninhos, né? Tem uma ave que chama chupim.
ela vem aqui, ó, põe o ovo dela bem aqui e deixa aqui. Aí ela vai embora. A fêmea deixa o ovo aqui e vai embora. Esse filhote, ele eclode antes do tempo e empurra esses outros ovos para fora aqui do ninho. Entendeu? Ele eclode antes do tempo, empurra esses ovos para fora e a mãe adotiva dele, né? Esse ninho aqui não é original. Então, assim, tipo, alguém veio e deixou um ovo, um filhote na sua casa aí e fala, cuida dele, né? Aí a mãe adotiva alimenta ele. Então, a chupinha é uma ave parasita, assim dizendo. Tá? Ó, glândula uropigiana, que secreta um óleo para impermeabilizar, né, lubrificar as penas. Vamos deixar molhar, certo? Então, sistemas. Sistema digestório completo, que ele tem boca ou bico, né? Boca e bico e cloaca. Lembra que a cloaca é uma estrutura por onde sai fezes, urina, ovos e gametas. O papo dilatado, tá? Dilatação do esôfago, que é o papo. Então, o esôfago dilatado é o papo. Ele armazena alimentos ali. Proventrículo, estômago químico e moela, estômago físico. Lembra que moela é para moer, tá? Moela é para moer o alimento. Então, a moela é o estômago físico. Proventrículo é o estômago químico. Beleza? Então, as aves não têm dente. Todas as aves possuem glândula uropigiana? Sim. Só que, assim, aí muda muito a função e a quantidade, né? Nas aves aquáticas, ela é muito mais desenvolvida, tá? Mas a gente pode encontrar em todas. Assim, algumas a função, ela bem, vamos dizer assim, ela é mais atrofiada, tá? Mas todas apresentam glândula uropigiana, uma estrutura comum. A questão da moela que varia, tá? Por exemplo, o beija-flor ele tem moela. Vamos pensar aqui, ó, moela. A moela não é estômago físico, não é para triturar grãos. O beija-flor tem moela? Não tem moela, ele não precisa, entendeu? Certo? Ele não precisa de moela porque ele se alimenta de néctar, ok? Então não tem necessidade de ter moela. Então toma cuidado. Depende das aves. Ok? Se eu não me engano, ó, eu estava pensando aqui em relação a isso. Por exemplo, algumas aves carnívoras também, sei lá, dizem que a águia, né, não tem moela também. Não posso afirmar isso com toda certeza. E parece que a avestruz, né, a avestruz parece, se não me engano, também é a única ave. Eu não conheço todas as espécies. É a única ave que não vai apresentar glândula uropigiana. Você pega uma avestruz, né, ela é totalmente terrestre, é uma ave imensa, né? Então, eu não posso afirmar, mas parece que a avestruz não tem glândula uropigiana. Mas, ó, vai no hábito alimentar falando em moela aqui, tá? Então, por exemplo, beija-flor não tem moela. Respiração pulmonar, seringe, que é o órgão do canto, tá? Lembra dos sacos aéreos, que auxiliam na respiração. 12 pares de nervos cranianos, o cerebelo bem desenvolvido por causa do equilíbrio do voo, né? Entendeu? Circulação fechada, dupla e completa. O que é isso? O que é circulação fechada? Que o sangue só circula dentro do coração. O que é dupla? O sangue. Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui para você entender. Ó. Então é assim: tem aqui o coração, né? Circulação dupla. Ó, tô falando de circulação dupla. O sangue sai, vai para P de pulmão, tá? Ele vai para o pulmão. Aí ele volta do pulmão para o coração. Aí do coração ele vai para onde? Para os tecidos, para os órgãos. Vou colocar aqui órgãos. Aí volta para o coração. Por isso que é circulação dupla. Então o sangue sai do pulmão para o coração, do coração para os órgãos. Então é assim: pulmão, coração, coração, órgãos, órgãos, coração, coração, pulmão. Por isso que chama circulação dupla, tá? A circulação dupla completa, porque não ocorre mistura de sangue arterial venoso, e o coração das aves é tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos. Lembrando, então, que as aves apresentam hemácias nucleadas, diferente dos mamíferos, que são anucleadas, e a artéria aorta, a nossa artéria aorta é voltada para a esquerda, das aves é voltada para a direita. Tá? Excreção, os rins metanéfrons, e excretam ácido úrico. Lembra que rim metanéfron é mais evoluído, que ele filtra somente o sangue
da bexiga urinária ausente para deixá-la mais leve e promove a economia de água, porque também tem excreto de ácido úrico. Ok? Muito bem. O que você não pode esquecer disso aqui, ó? Que eu acho interessante você lembrar. Eu acho interessante você lembrar, você quer ver? A vantagem evolutiva das hemácias nucleadas, na verdade, é assim. Eu acharia até uma desvantagem, né? O fato da nossa hemácia dos mamíferos não ter núcleo, ela tem mais espaço para transportar oxigênio. Entendeu? Só que as aves compensam isso com sacos aéreos, né? Uma capacidade de armazenamento de ar por mais tempo, né? Assim dizendo, dentro do corpo. Tá? Ó, seguinte, eu estava falando o que você não pode esquecer em relação às aves, das adaptações ao voo. Isso aqui, ó, não esqueça em hipótese alguma da digestão delas, tá? Os dois tipos de estômagos, tá? E da circulação, a circulação sempre cai em circulação comparada, né? Entre todos os vertebrados. Beleza? A excreta também é bom lembrar. Ok? Muito bem. Então aqui a anatomia interna, né? Esôfago, papo. Ó, o papo. Para que serve o papo? Hã? Tá. Armazenar comida. Isso, o papo é para armazenar comida. Então é o seguinte, não ter núcleo nas hemácias diminui a capacidade de duplicação. Hemácia não duplica, né? Entendeu? A hemácia não duplica. Ela é produzida, né? E o núcleo é expelido e a partir daí já era. Tá? Então a hemácia ela dura 4 meses só. A hemácia é o seguinte, é uma célula que quando ela foi recém-formada, ela elimina o núcleo e a partir daí a função dela é só transporte de oxigênio até ela ser substituída. Ela não se duplica, tá? Então ela não precisa de núcleo. Então nós temos células anucleadas no nosso corpo, sim, as hemácias. Mas voltando aqui, o papo armazena comida, tá? Aí você tem aqui o proventrículo, que é o estômago químico, certo? E a moela, que é o estômago mecânico, ok? Beleza? Tá, então aqui, ó, proventrículo, estômago químico, libera os ácidos, e estômago físico, que é moela. Tem gente que come moela, não vai no churrascaria e fala, eu quero moela de frango. Eu não curto aquilo lá, não. Parece meio, acho um pouco rígido. Tá, reprodução. São todas sexuadas, né? A maioria é nítida de dimorfismo sexual. O que é isso? Muitas aves você consegue identificar o macho e a fêmea. Não tem ave hermafrodita, sempre tem o macho e a fêmea, dioico, fecundação interna. Por mais que às vezes não tenha, ele só muitas aves assim, pode não ter órgão copulador, mas ele encosta cloaca com cloaca, né, e transfere os gametas. Desenvolvimento externo direto, são todas ovíparas, tá? E não tem fase larval, beleza? Então não tem esse negócio de vivípara ou vivípara, é ovíparo, bota ovo e já era. Ok? Fechou? Tá. Subordens. Ó, eu tinha falado das aves carenadas, né? Que tem carena é o que voa. As aves ratitas são as aves que não voam. Professor, o pinguim não voa, mas tudo bem, ele não faz parte desse grupo. O pinguim, ele tem carena, ele tem a quilha, né? Mas ele usa aquela quilha para natação, né? Vamos dizer assim, para prender os músculos da natação. Entendeu? Então, assim, as aves ratitas não voam, certo? As aves carenadas voam. Então, a ausência da quilha é o carena. O que é a ave ratita? É a ave que caminha no chão. Né? Então, olha lá, ordem Paleognathas. Tá lá, Strutiniforme, né? Strutioniformes, reiformes, aqui avestruz, aqui ema, é o casuário esse aqui. Ó, esse aqui é o kiwi, né? O kiwi não é um fruto, é uma ave australiana. Né? E as aves carenadas. Professor, só repete ali. O que é ave ratita? São essas aves, as aves que não voam. Tá? O que é carenada? São as aves que voam. O pinguim, exceto o pinguim, tá? Por favor, exceto o pinguim. Tá lá, anseriformes são esses caras aqui, ó, cisne, ganso, pato. Apodiformes são os beija-flores. Caridriformes. Já caiu uma questão disso na UFMS, tá? Mas há muitos anos atrás, sobre as ordens das aves e dos mamíferos. Caradriformes, tá? Esse aqui é o quero-quero, né? Ciconiformes, ah lá, o tuiú, né? O tuiú, você sabia que o tuiú é um ciconiforme que é do grupo dos abutres, né? Dos urubus? O tuiú é um urubuzão, sabia?
Tá? Columbiformes, olha lá, falconiformes, galiformes, né? Você conhece, você come, né? Pelicaniformes é o mais fácil, né? Pelo nome. Beleza? Aqui, ó, passeriformes. Então é assim, quando você vê uma ave que chama de pássaro, você errou. Porque, por exemplo, o tucano não é um pássaro, ele é uma ave. A arara não é um pássaro, ele é uma ave. O que é pássaro? É um passeriforme, entendeu? Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Vou repetir. Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Ok? Psittaciformes e esfeniciformes, que são os pinguinzinhos. Os psitacídeos, né? Esses carinhos aqui. Vou te falar uma curiosidade reprodutiva da arara. A arara, ela tem monogamia ad eterno. Então, ela tem um parceiro por toda a vida. Tá? Então, a arara é o seguinte. Ela escolhe um parceiro, certo? E esse parceiro, ela é fiel a ele por toda a vida dela. Tá? Então, ela fica ali. Monogamia ad eterno. Ela só tem um único parceiro ao longo da sua vida. Sobre reprodução das aves, tem aves que são o contrário disso. A fêmea vai copulando com todos os machos que tem no grupo, né? Ela faz questão de engravidar de todos os machos, assim, por período reprodutivo, e vice-versa. Tá? Então, tem os que têm fidelidade no grupo das aves e tem os que não têm. Fechou? Então, estridiformes, que é aqui as corujinhas, e tinambiformes, que é a codorninha. Ok? Muito bem. Origem evolutiva das aves, aproximadamente 245 a 208 milhões de anos, evoluíram a partir de répteis primitivos. O mais famoso é o Archaeopteryx, da época do período Jurássico, e o fóssil, em 1986, é chamado de Proaves. Ok? Aí o fóssil do Archaeopteryx. Tá vendo aqui, ó, a cabeça, né? Ó. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Ó. Então, aqui a cabeça, o pescoço, o corpo, né? A cauda, as patas, as asas, né? Certo? Aí, ó, aqui tá melhor. Então, isso aqui... Professor, o que é isso aí? Isso aqui é isso aqui, ó. Eles falam que é uma ave que tinha garras, escamas, dentes, tá? E penas. Tá uma mistura de lagarto com gavião, né? Entendeu? Fechou? Exemplos de aves. Olha o kiwi. Cara, o tamanho do ovo do kiwi, o tamanho do corpo dele é bizarro, né? Certo? É bizarro. A coruja tem um ângulo de visão de praticamente 360 graus. A audição dela é assimétrica. Ela tem um ouvido numa altura e outro ouvido em outra altura. Tipo assim, distante um ouvido do outro. O nosso é simétrico, né? Da ave não. Da coruja ela tem um ouvido num buraco mais em cima e outro buraco mais embaixo da cabeça. Isso aumenta a amplitude de audição. Tá? Aí avestruz, pinguinzinho e tal, né? Vamos ver a florzinha, as aves, né? O colhereiro, a cor da pena por causa da alimentação. E assim vai. O dodô, né? Que é uma ave pré-histórica também. E aí encerramos essa parte de aves. Ok? Vamos agora, alguma pergunta de aves? Vamos para os mamíferos. Gravando. Muito bem, vamos lá. Classe dos mamíferos. Aqui um mamífero clássico, né? Um filhotinho de foca, né? Tá? Então, mamíferos. Característica dos mamíferos. Acompanha lá. Então, aqui, ó. São endotermos, sangue quente. Tá? Qualquer mamífero que você pegar, ele tem sangue quente. Tem uma baleia no fundo do mar lá, tá? Tem pelos. Cara, os cetáceos, golfinho tem pelo, só na fase infantil ele nasce com alguns pelinhos ali, assim, quase imperceptíveis, tá? Certo? Mas não é muito comum os cetáceos terem pelo. Glândulas mamárias, certo? Todos os mamíferos têm. Epiderme queratinizada, com glândulas sebáceas e sudoríparas. Então é assim, ó. Ave transpira, né? O papagaio soa. Imagina uma ave transpirando. Aí ela está voando, começa a suar, né? Durante o voo as penas ficam molhadas, ela cai e morre. Então não faz sentido as aves transpirar. A ave não transpira, tá? Lembra que eu falei? A ave só tem uma glândula, glândula pigiana.
Agora, os mamíferos não, tem glândula sebácea e sudorípara. A glândula sebácea, para que ela serve? Para impermeabilizar, né, a pele, proteger, né, e sudorípara para controle térmico. Glândulas salivares ausentes nos aquáticos. O golfinho não produz saliva, não precisa. Tá? E aí, anexos da pele. A gente tem unha, casco, corno, chifre, escama, placa. Eu falei, a gente tem casco, unha, corno e chifre. Não, na verdade, alguns mamíferos, tá? Placas dérmicas, bico nos monodremados. Beleza? Então vamos lá, gente. Seguinte, pele. Tem a epiderme aqui, ó, né? E a derme. Então, anatomia da pele, extrato córneo, células mortas, né? A epiderme da espessura de uma folha de papel aí, certo? Tem glândula sebácea, ok? Folículo piloso, músculo eretor, por isso que fica arrepiado, glândula sudorípara, tá? A terceira camada, que é a camada subcutânea. Então, a nossa pele tem 3 camadas, epiderme, derme e camada de gordura aqui. A glândula sudorípara, que tende a inflamar, né? Por bactérias, devido a estímulo hormonal também. Por isso que a pessoa tem espinha na adolescência, né? Ou não. Diferença entre chifre e corno, vamos lá. Diferença entre chifre e corno. Qual que é a diferença entre chifre e corno, gente? Espera aí. Alguém perguntou, ele sumiu aqui, só um segundinho. Eu não gosto quando desaparece aqui Alguém mandou uma pergunta no chat aqui, não tá mostrando no chat. Não tá mostrando. Tá, depois, vamos deixar assim, depois eu respondo. Então, chifre e corno. Qual que é a diferença entre chifre e corno, gente? Seguinte, chifre é uma estrutura óssea, né? Corno é queratina. Então, assim, corno e casco têm a mesma composição. O chifre é ósseo. Lá na UFMS, meu professor de zoologia falava assim, os veados têm chifre e o resto é corno. Tá? Por que ele falava isso? Para ajudar a memorizar que os cervídeos apresentam a estrutura com chifre. Isso aqui, ó, tem vaso sanguíneo, isso aqui nasce pelo nisso aqui. Isso aqui coça, ele tem sensibilidade, dói, troca de pelo, entendeu? De pele. Aqui não, aqui é queratina, é igual unha, né? Igual casco. Tá? Então memoriza aí, veado tem chifre, o resto é corno. Tá? Características encontradas apenas nos mamíferos. Produção de leite através das glândulas mamárias, tá? Pelos para proteção contra insolação, isolante térmico, sensorial, camuflagem, defesa. Pelo para defesa, porco espinho, né? Para camuflagem, a zebra, o tigre, né? Sensorial, né? Puxa os pelos aí da sua pele, vê se não dói, né? Puxa o cabelo aí, ó. Isolante térmico, imagina um urso polar, né? Insolação, nem se fala, tá? 3 ossos do ouvido, tá? Martelo, bigorna e estribo. Ó, eu tô falando aqui o que só tem nos mamíferos, tá? Beleza? Ok? Olha lá, ó. Martelo, bigorna e estribo. Martelo, bigorna e estribo, então. Os ossículos do ouvido presentes apenas nos mamíferos. Características secundárias, os mamíferos, você tem aí os dentes específicos, né? Você tem incisivo, canino, premolar e molar, certo? Mandíbula inferior por um único osso, esse é do queixo, né? Diafragma para a respiração, tá? O pulmão revestido pela pleura, epiglote para deglutição, quando você engole, ele fecha a traqueia para a comida descer pelo esôfago, ok? Cérebro bem desenvolvido, isso aqui é relativo, tá? No atual cenário que a gente vive no Brasil, eu discordo que o cérebro seja desenvolvido aí, pelo menos na história do Brasil, a gente viu muita gente mostrando que, do mundo, né? Muita gente mostrando que isso não, às vezes não é tão evidente. Determinação do sexo, cromossomo X e Y. Olha que engraçado, você lembra que no jacaré, a determinação do sexo é o quê? É dada por temperatura do ninho. Então, tartaruga e jacaré, se vai nascer macho ou fêmea, depende da temperatura do ninho, tá? Como o ninho de jacaré é do tamanho de uma, vamos dizer assim, de um berço de um bebê, né? Assim, do tamanho de um pneu, a circunferência, então você tem várias áreas com temperaturas diferentes, certo? Olha lá, ó.
Isso aqui é um osso, né? Um único osso, mandíbula, maxila, né? O vômer, o osso zigomático, né? Temporal, né? Frontal e assim por diante. Os ossos do crânio. Beleza? Então vamos lá. O diafragma para respiração, a gente vai ter aula sobre o sistema respiratório, então lembrando que diafragma, né? Quando você inspira, né? O diafragma contrai e desce, e quando o ar sai, né? O diafragma relaxa e sobe. Beleza? Tá. A pleura é uma membrana que reveste o pulmão. A pleura ela para simplesmente para fazer o quê? Para permitir um deslizamento, né, entre o pulmão e as paredes de onde ele se encontra. Tá? Ok? Epiglote, ó, quando você engole comida, a epiglote fecha, ela não deixa entrar a comida na traqueia. Ok? Tá, muito bem. Glândula mamária, gente, glândula mamária, glândula exócrina, ela produz leite, ok? Ela vai produzir leite, e leite, cara, o leite é completo, né? Um bebê, um ser humaninho, né? Ele pode viver aí 2, 3, 4 anos aí só tomando leite, ok? Na verdade, nos primeiros anos de vida, né? Meu filho tomou até o 5º mês. O que acontece? Deixa eu te explicar. A produção de leite, ela está ligada no ser humano a fator emocional, tá? Então, assim, a mãe tem um filho, ela está grávida, né? Desculpa, ela teve um filho, né? Bonitinho. Aí ela está estressada. O nível de estresse é tão grande que seca, não para de produzir leite. Ok? Ela precisa do hormônio chamado prolactina e ocitocina. Então, se a ocitocina diminui, ela não produz o leite. Então, no 5º mês, quando o Andrezinho nasceu aqui, no 5º mês depois de vida, né? O leite dela secou. De tanto estresse que ela estava. Aí tocou-lhe uma madeira. O guri tá aí, ó, bonito e birrento. Ó, glândula mamária. Gente, o mamilo. Você que é menino ou menina aí, né? Por que o homem tem mamilo se ele não produz leite? Qual a explicação científica? Hã? É porque a formação do mamilo ela surge antes da diferenciação sexual, entendeu? Então, mamilo não é uma diferença sexual, certo? Então, assim, antes de formar o sexo, surge o mamilo, ok? Por isso que o homem tem mamilo. Agora, a glândula mamária não. A capacidade de produzir leite aí é uma característica sexual. É igual testículo, né? Aí, ó, glândula mamária. Você achou que ia mostrar o que de glândula mamária? Essa aqui, né? Certo? A criancinha tomando leite. Beleza? Todo mundo passou por isso um dia, né? Sistemas. Sistema digestório completo com boquianos, exceto o nosso amiguinho ornitorrinco, né? Que ele tem bico, né? E cloaca, ok? Respiração pulmonar, lembrando o diafragma intercostais, 12 pares de nervos cranianos, circulação, ó, é igual das aves. O que muda é que as hemácias são anucleadas, tá? E a artéria aorta é voltada para a esquerda. Nas aves, as hemácias têm núcleo. Na verdade, sim, todos os outros vertebrados, né? Só os mamíferos que a artéria aorta, só nos mamíferos que as hemácias são anucleadas. Aí eu não sei se o camelo, eles falam que o camelo, a hemácia do camelo tem núcleo, mas não vem ao caso agora. Ó, a artéria aorta voltada para a esquerda, nas aves é voltada para a direita, tá? Rins, metanefro, excreta ureia. Ó, nossa excreção, a gente excreta os 3 produtos, tá? Amônio, ureia e ácido úrico. Só que a principal excreta é a ureia, beleza? Então, assim, se alguém te perguntar qual é a excreta dos mamíferos, você vai falar ureia. O que sai na excreção dos mamíferos? Amônio, ureia e ácido úrico, mas a principal é a ureia, beleza? E a pele, tá? Pluristratificada, epiderme, derme, com a tela subcutânea, que é a camada de gordura aí, muitas vezes indesejada, né? Incômoda. E a idade vai avançando, depois dos 30 anos, deixa eu explicar, você perde massa muscular e começa a acumular massa gorda, né? Gordura. Okay? Aquele IMC, índice de massa corporal, aquilo já não existe, aquilo tem 200 anos, tá? Então, aquilo lá não faz mais sentido. Você pode ter um cara de 1,80 m pesando 100 quilos e outro de 1,80 m pesando 100 quilos, só que um é
halterofilista e o outro é sedentário. Um tem músculo, outro tem gordura. Ó, reprodução, gente. Como que é a reprodução dessas criaturinhas aqui? Vamos lá. Essa imagem aqui é só uma ação do feromônio, então, assim, a ação hormonal estimula tanto o comportamento do animal que ele não está enxergando quem é quem, tá? Beleza? Certo? Então, assim, ó, são todos sexuados, dioicos, né, macho e fêmea, fecundação interna, desenvolvimento interno e direto, certo? Eles são vivíparos, ok? Eles são vivíparos, certo? E o que acontece? A gente tem um outro diferente aqui, ó, que é o quê? O monotremado tem desenvolvimento externo, ok? Eles botam ovos, certo? Belezinha? Tá. Quem que são os monotremados? Você lembra? Não lembra? Eu vou comentar aqui, então. Vamos lá. Subclasses. Primeira é a chamada prototéria. Então, eles são ovíparos, sem placenta, sem vagina, porque tem cloaca, né? Entendeu? É cloaca. Uma única ordem, monotremado, ornitorrinco e a ecdna são os representantes. Ok? Esses aqui são ali na Nova Zelândia, Austrália, naquela região. Beleza? Tá. Muito bem. Metatéria, tá? Vivíparos e marsupiais, geralmente vagina e útero duplo. Ok? Certo? Canguru, gambá e koala. Vivíparo, por que vivíparo? Porque todo mamífero é vivíparo, né? Assim, exceto os monotremados. Ok? Beleza? Canguru, koala e gambá, eles têm o marsúpio. O que é o marsúpio? É aquela bolsa, tá? É aquela bolsa por onde ele cresce o filhotinho termina de desenvolver. Deixa eu te explicar. No canguru ou nesses animais, o filhote nasce prematuro. Então, a tendência natural é o quê? A tendência natural é que ele nascendo prematuro, você pega um canguru de 1,80 m, pesando 90 kg. O filhotinho nasce do tamanho dessa borracha aqui. Né? Aí ele vai caminhando ali, pelo pelo da mãe até o marsúpio, e lá ele termina de desenvolver, entendeu? Por isso que é o marsúpio. Certo? Eutérias são os placentários. Olha lá, vagina única, placenta e útero, 95% das espécies. Então, 95%, todo mamífero é placentário? Não. 95% das espécies apenas. Ok? Muito bem. Vamos lá. Principais ordens. Caiu na UFMS aqui, uma questão também há um tempo, bom tempo atrás, tá? No antigo vestibular da UFMS. Então vamos lá. Artiodáctila, número par de dedos, com casco, dedo duplo, né? 2 ou 4 dedos. Então você tem aqui boi, né? Camelo, girafa, hipopótamo e porquinho. Porquinho é casco fendido, né? Tem uma fenda. Né? Número ímpar de dedos, 3 dedos, né? Ou 1 ou 3 dedos, cavalo, anta, cavalo, zebra, rinoceronte. 1 ou 3 dedos. Carnívora, dentes caninos bem desenvolvidos, tá? Incisivos afiados. Está aqui o ancestral do seu cachorrinho, né? Esse aqui é o tataravô do seu cachorrinho. Não importa a raça dele. Aqui, ó, carnívoros também. Posso te falar uma coisa curiosa? No reino animal, só os mamíferos têm expressão facial. Peixe tem expressão facial. Sapo tem expressão facial. Jacaré tem expressão facial. Ele muda. Se o cachorro, se ele sabe, olhando a face dele, você sabe se ele está agressivo ou se ele está ranzinho, né? Não é? Então, muitos mamíferos têm expressão facial, exceto o urso. O urso não tem expressão facial. Isso aqui também não, mas assim, felinos e canídeos eles têm. Tá? Então você sabe se ele faz aquela cara de bravo ou cara de bonzinho.
Cetáceo também não tem expressão facial, mas também não precisa ficar falando em expressão facial, é só uma curiosidade. E os cetáceos, né? Olha lá, ó, membros anteriores transformados em nadadeiras e posteriores ausentes. Tá vendo? Aí, ó. Você tem uma ideia, né? A baleia azul lá. Tá cheio de... Tem um canal no Instagram, uma página no Instagram, que o cara tem drone, ele fica, o trabalho dele é filmar e fotografar baleias. Nossa, muito lindo. Ó, quiróptero. Quem que são os quirópteros? Ué, peraí, travou aqui, gente. Só um segundinho. Peraí. Só um minutinho. Peraí. Vai voltar aqui, peraí. Ele... Peraí. Tá. Então, quiróptero. Quiróptero, então, são os morcegos. Membros anteriores transformados em asas. Tá? Edentado ou xenartra. O que é isso? Sem dentes ou pouco desenvolvidos. Tamanduá não tem dente, bicho preguiça não tem dente, tatu não tem dente. Se tiver, cresce bem pouquinho, tá? Curiosidade sobre o tatu. Tudo quanto é doença que existe aí, vamos lá, hanseníase, doença de Chagas, eles são transmitidos por esses caras aqui. Não transmitidos, são reservatórios, né? Então você vai comer carne de tatu, meus pêsames, tá? Você pode pegar até hanseníase. Na Equidauana, tinha 57 pessoas com hanseníase, que é uma doença que leva até 7 anos para se manifestar, tá? Mesmo com carne bem passada, professor? Olha, a questão é o criador, né? Entendeu? Diz que lá que da onde tinha uma pessoa lá que ela tinha no quintal criação de tatu. Aí, sei lá, me dá 2 aí que eu vou fazer almoço. Entendeu? Mais ou menos nesse nível. Eu não comeria carne de tatu. Mesmo bem passado. Não tem tanta carne boa. Nada contra os tatus. Ó, então aqui o tamanduá mirim. Certo? Olha lá. Insetívoro, focinho longo e pontiagudo com 5 dedos, o menor mamífero do mundo, esse cara aqui, ó, musaraña, tá? Do tamanho tamanho da sua borracha aí, né? Da sua pequenininha, né? Esse tamanhozinho aqui, ó. Tá? Musaraña, bem pequenininho assim. O menor mamífero do mundo. O maior é a baleia azul, o menor é o musaraña. O maior terrestre é o elefante, o menor musaraña. Ok? 5 dedos, olha lá. Esse cara não tem olhos, tá vendo? Ou se tiver, é pouco desenvolvido. Não precisa, ele vive escavando a areia, né? Aliás, o solo ali, né? A toupeira, né? Lagomorfa, 2 pares incisivos adaptados para roer. Olha lá. Né? E primatas. Está aqui o nosso grupo. 5 dedos nos pés das mãos, dedo opositor, visão binocular. Olha lá. Dedo opositor, visão binocular. Tá? Tridimensional. Ok? 5 dedos nos pés e nas mãos. E, é claro, capacidade bem mais evoluída no intelecto. Tá? Proboscide, probóscide, esse aqui é a tromba. Uma observação aqui. A tromba do elefante tem mais ou menos 40 mil músculos. Tá? Eu vou repetir o que eu falei. 40 mil músculos tem a tromba do elefante. É um órgão extraordinário, tá? Que suporta até 600 quilos de peso. Então, é fantástico. Tá? E dentes incisivos. Ó, o marfim aqui, né? Esse dentão dele. Lá na África, os caras tiveram uma sacada muito boa. O que eles estão fazendo? Eles estão pintando. Eles compraram uma tinta especial e estão caçando os elefantes. Caçando não, eles estão pintando os dentes dos elefantes, o marfim, né? O incisivo, para parar com o tráfico disso. Né? Porque eles falam que o marfim é tipo diamante, né? O valor. Então, se eles pintam de rosa, de verde, aí ninguém quer comprar. Entendeu? Então, eles estão salvando os elefantes com uma boa sacada. Eles estão pintando os marfins. Rodentia, 2 pares de dentes incisivos que crescem continuamente, tá? Por isso que ele fica roendo. Nós temos o luxo de falar que o maior roedor da Terra faz parte do nosso território, né? A capivara, ok? O maior roedor da Terra, maior que o castor até, ok? Então você está pensando o quê, né?
Os caras mandaram foguete para o espaço e nós temos o maior capivara, o maior roedor do mundo. Ó. Sirênia, aquáticos, herbívoros, menos adaptados para natação, é o peixe-boi. Manati é o peixe-boi. Beleza? Vamos lá. E exemplos de mamíferos? Tá aí, né? Esses mamíferos. Ok? Fechou? Perguntas? Deixa eu ver aqui.